Fala aí, galera do Pod Cristo. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Passou a semana bem? Estamos aqui começando mais um episódio, tá bom? Da nossa série aí, dando continuidade à nossa série dos discípulos. E é sempre um prazer estar aqui compartilhando a palavra com vocês, tá? Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e também nas nossas plataformas de áudio. E agora nós também estamos no YouTube, tá bom? Então, se inscreva em nosso canal lá, podcast.podcristo, e também curta lá o nosso áudio, né? O nosso vídeo, porque isso aí vai gerar um engajamento maior pra gente e também vai chegar a outras pessoas que precisam aprender sobre Jesus. É isso aí, pessoal. Boa noite. Estamos aqui mais uma semana, né? Boa noite, bom dia, boa tarde. Boa tarde. Independente do horário que você esteja ouvindo aí a gente, que você possa ser abençoado em mais uma semana por essa palavra. Nós continuamos aqui a nossa série, tá chegando no finzinho dela. Hein? Hoje é 11 dos 12 aí. Vamos falar sobre mais um discípulo e vem novidade aí, né? Claro, nas próximas semanas. Nós vamos começar aí talvez outra série, estamos pensando ainda, conversando porque eu achei que ficou bem bacana esse formato de série, que fica meio que Netflix, sabe? Qual será o próximo episódio, né? Sobre quem será o próximo episódio. Então, eu curti. Sim, também gostei bastante. Dá uma constância no assunto, né? Cria um clímax expectativa, né, na galera. E na gente também, porque como a gente tem falado, cada semana tem sido uma descoberta aqui, né? Nós temos sido transformados também, assim como discípulos. E hoje nós vamos aprender sobre Simão o Zelote, tá bom? Então aí esse é o nosso discípulo de hoje. E antes da gente entrar na vida de Simão, ou já entrando também, eu gostaria de explicar o que é o Zelote, que é o que aparece na Bíblia como complemento do nome dele, né? E os Zelotes, galera, para quem não sabe, era um partido político, né? Ou uma seita que foi criada há algum tempo atrás. E qual que era o intuito? Por que eles criaram essa seita, né? Por que eles criaram esse partido? Os zelotes vem da palavra zeloso, tá? E como algo zeloso pode ser ruim? Até que ponto um zelo ele pode ser ruim? Então, eles criaram esse partido, né? Esse grupo militante, que era um grupo militante, que tinha o intuito, era até um intuito bom no começo, depois eles acabou se perdendo. O intuito era preservar a Torá e preservar os preceitos de Deus, até então, o começo. Esse era o intuito dos zelotes. Sim. Eles tinham como intuito preservar a Torá e preservar os preceitos de Deus que tinha dado a eles, né? Dado ao povo de Israel. E o que acontece? Na época de Jesus, Israel e os judeus, eles eram dominados pelo Império Romano, né? Então o Império Romano vem e começa a colocar aí impostos para o povo de Israel pagar, tá? E eles não concordavam em pagar estes impostos, tá? E para combater isso, que entra o erro, eles criaram aí então uma milícia, né, que matava os romanos, matavam quem era contra eles, e aí foi o erro deles. Isso aí. E é justamente isso, né? Eu também tinha pego aqui o significado do nome, do que significa zelote, né, que é como se fosse um título, para diferenciá-lo aí de Simão Pedro. E chega a ser preocupante, né? Como eles usam do zelo, entre aspas aí, né? Pra usar como desculpa daquilo que eles não querem, né?
Então, a gente já entra num ponto muito importante logo no significado do nome de Simão Zelote aí, né? Muitas vezes nós somos zelosos ao extremo. Tudo na nossa vida precisa ter um equilíbrio, né? Aquilo que foge do meio termo, seja, por exemplo, nesse sentido, não ser zeloso demais ou ser zeloso demais. Pode fazer mal, né? Pode fazer mal para quem é zeloso ao extremo, pode fazer mal para quem é cuidado por essa pessoa zelosa ao extremo, ou para coisa que essa pessoa quer proteger, enfim. Isso pode gerar alguns danos à nossa vida, né? A nossa vida espiritual, a nossa vida psicológica como pessoas, seres humanos. Então a gente precisa aí já aprender com o nome de Simão Zelote a sermos ponderados. Tanto no descuidado quanto no cuidado. No cuidado. O cuidado demais, ele é super perigoso, né? Ele vira um fanatismo, né? E o fanático, ele mata, ele morre, né? Por aquilo que ele acredita, né? E ele virou um partido político. E é até interessante que eles se retiravam para o deserto e ali eles ficavam estudando, né, a Torá, aprendendo e fazendo ali estratégias para matar os principais de Roma, né? Então eles ficavam ali criando estratégias para atingir da forma mais forte possível Roma, porque eles acreditavam que a paz de Israel e a libertação de Israel viria por meio de uma guerra, né? Sim. Então eles acreditavam que através da guerra eles conseguiriam a paz do povo de Israel, e eles usavam isso, né, para justificar o que eles faziam, porque na própria Torá, nos mandamentos, tem não matarás. Sim. Mas eles pegavam e distorciam a palavra, falando que eles estavam matando em prol da Torá. E Jesus, ele vem quebrando tudo isso. Porque uma das bem-aventuranças de Jesus, né, que ele fala, é: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E eles não eram pacificadores, eles eram quem criava as confusões, né? Então, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, os zelotes, eles começam com um intuito bom, de preservar, talvez, ali no início da sua ideia, mas vai se perdendo e vai se tornando uma seita. O extremismo leva eles para um caminho perigoso, né? Muito perigoso, né? E aí, o que eu vejo, o que eu penso relacionando ao nosso dia a dia com essa situação, é que ainda hoje existem muitas pessoas que pregam doutrinas em nome de Jesus e que, na verdade, não foram coisas ditas por Deus. Doutrinas instituídas pelo homem. Isso é muito perigoso, porque a doutrina instituída pelo homem, quando extremista, quando rigorosa demais, ela afasta o ser humano de Deus. E eu já vi pessoas serem feridas pela doutrina da igreja e nunca mais retornarem para perto de Deus por conta disso. Por conta do que um homem inventou com seu extremismo e não mediu esforços para que aquilo fosse cumprido. Sim. A ponto de ferir e afastar alguém de Deus. E aí a gente entra na questão de: mas você não está na igreja por pessoas, você está lá por Jesus. Sim, concordo com esse ponto. E acho válido, acho certíssimo. Mas nós temos que entender que na igreja nós lidamos com seres humanos. E pessoas que vêm do mundo feridas, com marcas, pessoas que foram rejeitadas, que foram maltratadas, que só queriam ser ouvidas, que foram esquecidas. E elas vêm para Jesus e mesmo que haja ali a sede, a vontade de buscar, geralmente essas pessoas que vêm feridas, num primeiro momento elas vêm buscando um resgate das suas dores. Aí ela vai para um lugar onde a própria doutrina começa a matar a sua fé, gera mais dor. Quebra ali o anseio pela busca de Jesus e distancia essa pessoa do que na verdade deveria aproximar. Quando Jesus vem para a Terra e ele
quebra as leis de Moisés, a gente entra no tempo da graça e ele foi amor, cara. Ele era o amor em pessoa andando aqui na terra. Mesmo antes do seu ministério, ainda menino, aí, até chegar nos 30 anos ali para começar a cumprir o seu ministério, a gente vê que ele era amor. Ele foi amor com o endemoniado de Gadara, ele foi amor com a mulher do fluxo de sangue no meio de uma multidão, ele foi amor com a samaritana, mulher samaritana no poço. Ele foi amor com o Zaqueu, que a gente já falou aqui no episódio passado. Então, o que eu vejo hoje é que o super zelo, o extremismo por esse lado do cuidado à palavra faz com que o ser humano crie regras que não provêm de Deus e acaba ferindo pessoas que estão buscando um resgate em Cristo. E é até bacana nós falarmos sobre Simão Zelote nesse período em que estamos vivendo aí de eleições, né? Porque há muitos partidos, né, que acabam pegando a Bíblia e distorcendo ela de uma forma errônea, né, para atrair mais candidatos. Não estou falando que eu sou a favor da direita ou a favor da esquerda. Estou criando um alerta. Cuidado, né? Porque da mesma forma em que a seita dos Zelotes foi criada naquela época, há muitas outras seitas que são criadas a partir da Bíblia, né? E se você não tem um conhecimento, um estudo, né, de você pegar a Bíblia e conhecê-la, muitas vezes a gente acaba caindo, né? Mas Deus, acredito, né, o Senhor, da mesma forma que ele fez com Simão, ele também está nos trazendo hoje um estalo aí e vai fazer a gente aprender sobre a vida dele, o que é realmente o verdadeiro evangelho. Então, o primeiro ponto, Simão já tinha algo talvez enraizado nele, Sim. que precisava ser quebrado. Talvez os ensinamentos dos Zelotes precisaria ser quebrado por Jesus ali para que Simão tivesse a transformação correta. Sim, mas aí eu já entro no segundo ponto aqui, que é algo que nós temos falado muito durante essa série, que é sobre a transformação. Simão, ele se permite ser transformado. Ele vem de uma raiz aí, de uma linhagem de homens que foram destinados para zelar pela Torá e distorcem esse objetivo e começam a cometer coisas ruins por conta do excesso de zelo, né? Mas ele se permite caminhar com Jesus e ser transformado. A Bíblia não cita como ele é chamado de forma separada. Ele é chamado quando Jesus vai orar ali e decide quem são os 12 que iriam segui-lo de fato, e ele tá no meio dessas pessoas, mas ele podia ter escolhido continuar vivendo com o povo dele ali, com essa seita, matando pessoas, justificado por ser um guardião zeloso do livro ali, né? Mas ele escolhe caminhar com Jesus e ter a sua vida transformada, né? Então, mais uma vez, a gente se depara aqui com o ponto da transformação, com o ponto de a oportunidade está em nossas mãos. Jesus nos deu a oportunidade, mas a escolha é nossa. Então ela está em nossas mãos. É uma decisão que precisa partir de nós, né? Eu vejo também que independente da religião que você veio, né, ou da história, do contexto de vida que você veio, Jesus está disposto a te transformar, né? Ele traz Simão e transforma ele com toda a carga, toda a bagagem que ele tinha, né? Então, cara, não importa de onde você vem, né? Às vezes, conheci uma religião, né? Tô conhecendo outra. Cara, Deus está disposto a te transformar, né? Basta você ter esse aceite, que ele vai te transformar, vai te conduzir aí nos melhores caminhos possível, vai colocar pessoas na sua vida que vai te ajudar nesse processo, né? Porque acredito que Simão, ele aprendeu muito com os discípulos, que já vinha caminhando com Jesus até a chegada dele. Sim. Né? Então, e é necessário pessoas também
para nos ajudar nessa caminhada. Sim, e aquilo que a gente já disse, né? Jesus não quer que você continue como você está, mas ele te aceita como você está. Você não precisa estar pronto para ir até Jesus. Vá do jeito que você está agora e ele te aceita e ele é quem vai realizar o processo de transformação em você, né? E um outro ponto é que nós precisamos ser como Jesus. Eu falei aqui no começo de pessoas que criam doutrinas extremistas e que afastam as outras de Deus. Nós temos que ser o amor encarnado. Foi essa a missão que Jesus deixou aqui para nós. Quando ele diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho, não é só para eu decorar os textos dessa palavra aqui e reproduzir para as pessoas. É para eu vivê-la. A palavra precisa estar viva através das minhas atitudes. Eu tenho sido amor, e isso desde não tô falando de grandes atos, não. Tô falando de pequenos atos. A velhinha que quer atravessar a rua e a sacola tá pesada, o farol vai abrir logo. Você ajuda? Até antes dele partir, ele deixa um novo testamento, um novo mandamento, né? No finalzinho ali, no final do seu ministério, ele fala para os discípulos: um novo mandamento vos dou. Não sei se está literalmente assim, mas ame uns aos outros como eu vos amei. Então o exemplo que ele deixa maior é de amor. Sim. Amem uns aos outros como eu vos amei. Né? Então o amor que ele transmitiu era para os discípulos pegar este amor e amar uns aos outros. Sim. E um dos exemplos mais lindos para mim da Bíblia é o da prostituta, que ia ser apedrejada ali, porque ela era uma prostituta, e naquela época, se uma prostituta era pega, os homens dormiam com ela, mas se ela era pega à luz do dia, ela era apedrejada até a morte. E aí Jesus abaixa, começa a escrever na areia, provavelmente o pecado daqueles homens, né? Porque lembrando eles que, tipo, todos vocês são errantes, né? E aí, um por um vai indo embora. Vai se afastando. Até que ele olha e não tem mais ninguém. E ele fala pra prostituta, vai e não peques mais. Pra mim esse é o exemplo de amor extraordinário, assim. Porque Jesus podia só ter livrado ela daquele apedrejamento, mas não ter trocado palavras com ela. Mas ele transparece o amor para a vida daquela mulher. E a Bíblia não fala mais dessa prostituta, mas provavelmente ela foi uma pessoa que a partir daquele momento mudou a sua história pela única oportunidade que foi dada para ela através de Jesus ali. Era disso que ela precisava. Alguém que acreditasse que ela era alguém de bem, né? Que ela era uma pessoa de bem. E eu aprendo com isso que nós temos que ser esses agentes de transformação através de Jesus. Ter este olhar, né, de compaixão, que eu digo. Porque muitas vezes a gente está na igreja, a gente olha o outro que não está, a gente fala, ih, olha lá, não está na igreja, vai pro inferno. E às vezes é um olhar extremo, como talvez os zelotes tinham dos romanos, que para eles os romanos não poderiam ser salvos, eles precisavam ser mortos para que Israel fosse libertado. E não que o mesmo zelo que eles tinham pela Torá, pela palavra do Senhor, eles precisavam trazer para os romanos entender e ser transformado pela palavra de Deus. Então é este olhar que a gente precisa ter para as pessoas que talvez não conheçam o Senhor. Sim. Cara, você precisa do amor de Jesus. Deus está disposto a transformar a sua vida. Deus está disposto a amenizar a sua dor, né? Porque ele diz que no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo porque mas com ele que ele venceu o mundo. Então, para te ajudar a passar por esse momento difícil, então nós precisamos ter este olhar ao outro, né? Falar, caraca, mano, tem gente dando passos largos pro inferno, mas eu conheço um Jesus que pode transformar. E eu preciso que a palavra chegue até ele. Não como uma palavra de acusação, que talvez aquela prostituta estava esperando. Mas sim uma palavra de amor, de transformação. Que vai trazer a pessoa a falar, cara, não, Jesus não quer saber o que você
não quer saber o que você passou. Ele quer te dar uma vida daqui pra frente. Sim. Ele quer te escrever uma história com você daqui pra frente. E foi isso que Jesus fez com Simão. Eu acho que quando Simão encontra Jesus e talvez espera uma palavra de acusação ali, ou de algo que ele já tinha feito, e Jesus talvez não pergunte nada, só apenas fala, cara, você está disposto a andar comigo? Então é daqui pra frente agora. O que é passado. Agora o que importa pra mim é daqui pra frente, o que nós vamos viver juntos. E eu acredito que não só fora as pessoas que a gente olha que estão no mundo, às vezes dentro da igreja também. Talvez aquela pessoa não esteja errante, mas a gente julga nos pequenos atos. A gente esquece que nós somos um corpo formado de pessoas imperfeitas. E é muito difícil lidar em sociedade. Mas é justamente isso que Jesus nos ensina. Tem até uma passagem que ele ensina-nos a suportar em amor, quando não for fácil amar, né? E é justamente isso. Por que suportar em amor? Porque se fosse só para suportar, eu trataria aquela pessoa mal. Mas é suportar-vos uns aos outros em amor. Para que eu tenha a compaixão, o olhar pelo outro, a se colocar ali no lugar do outro, né? Tentar entender a pessoa que tá servindo do meu lado, né? Nós não somos perfeitos. E assim como as pessoas nos incomodam com algumas atitudes, nós também incomodamos. Sim. Porque nós também não somos perfeitos. Então, Jesus nos ensina a ser esses agentes transformadores, né? Quando a gente se incomoda com alguma coisa, ao invés de criticar, por que não tentar influenciar com as nossas atitudes de forma positiva a outra pessoa? Então é isso, nós somos desafiados a ser agentes transformadores. Amém. Jesus sempre ele busca o potencial, né? Não o erro, né? Do que aquela pessoa ela pode trazer. Se a gente pegar a vida do discípulo, ele sempre olhou o potencial e trabalhou em cima daquilo, né? Não em cima do erro da pessoa. O erro foi transformado e virou potencial, né? Então a gente precisa realmente ter esse olhar de transformação e trabalhar em cima do potencial da pessoa, não em cima do que ela fez, né? Porque isso acaba gerando, igual o texto que você escreveu, acaba gerando... Vou ler esse Me texto fugiu a hoje. palavra. As marcas que a gente deixa na vida do outro. Peraí que eu vou pegar o texto que a Rebeca escreveu. Fragmentos. Traz fragmentos do passado para a pessoa. No final eu vou ler esse texto para vocês. No final do episódio eu acho que tem tudo a ver com o episódio, bem lembrado. É parágrafando, né? No final do episódio a gente lê pra galera. Pablo, um outro ponto aqui que a história de Simão Zelote me remete. Mais uma vez, nós estamos nos deparando com um discípulo que é pouquíssimo citado, mas que a história dele deixa muito claro que nós somos únicos. Porque Jesus faz questão de chamá-lo de Simão o Zelote, para diferenciá-lo de Simão Pedro. E lá em Marcos, quando Marcos está relatando também lá em Lucas, quando Lucas está contando aqui o que ele ouviu, né, e relatando aqui a história, o ministério de Jesus, ele também cita Simão. Lucas quanto? Lucas 6, Lucas 6:13. Ele também tem o cuidado de citar Simão como Zelote, né? Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Aqui falando quando Jesus escolheu os discípulos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que veio a ser o traidor. Então, ele faz questão, até através da vida daqueles homens que ele inspirou para escrever esses evangelhos, de dizer assim, vocês são únicos. Eu cuido de 2 Simão, mas eu não posso dizer que esse é o Simão e esse é o Simão. Esse é Simão a quem eu dei o nome Pedro, pois ele é pedra, e este aqui é Simão o Zelote. E eu acho que ele não fez isso na intenção de revelar a sua antecedência. Da onde ele veio.
as suas raízes, como ele foi criado, em que cultura ele foi ensinada. É na intenção de separá-lo, de dizer assim, ó, filho, você é único. A sua história não vai ser uma história gigantesca dentro dos evangelhos, com muitos feitos, mas você é único. Você foi escolhido a dedo. Sim, e nós temos, cada um tem sua particularidade e Deus o conhece. Deus nos conhece. No nosso particular, no que cada um, né? A palavra de Deus diz que ele nos chama pelo nome, né? Eu sou professor, tenho um monte de aluno. E, cara, eu tenho uma dificuldade tremenda para gravar o bendito dos nomes dos alunos, né? Tem até um menino lá que ele tem do segundo ano. Ele tem o óculos redondinho e ele parece o Harry Potter. Eu chamo ele de Harry Potter, aí tem um amigo dele que anda com ele, eu chamo ele de amigo do Harry Potter. Só pra não confundir. Entendeu? Então, cara, Deus não é assim. Ele sabe o seu nome. Ele criou o mundo inteiro. Que maluquice, né? Que doido, imagina. É surreal. E na sua particularidade, ele te conhece e conhece o seu nome. E ele te chama pelo nome. Então, realmente, nós somos únicos. E hoje eu vi um post muito interessante que uma pessoa compartilhou no Stories assim: quem não é visto não é lembrado. Que é uma frase muito famosa. Aí embaixo tava, será? Aí eu fiquei curiosa e fui ver, porque é o post carrossel, que você tem que passar as imagens do lado. Aí eu tava no Stories da pessoa, eu cliquei pra ver o post. Aí tava assim, essa é uma frase muito famosa, que de quem não é visto não é lembrado. Mas será que na nossa vida espiritual, ministerial, isso é real? E na verdade não, porque a Bíblia diz que diminua eu para que tu cresça, Senhor. Provavelmente esse cara aqui foi um dos que tiveram ali uma ascensão espiritual maior. Uhum. Porque ele foi aquele que não fez questão em aparecer, em estar diferente de Pedro, que eu vou, Senhor, eu faço. Demorou para ele ser lapidado ali, né? E esse cara possivelmente entendeu esse negócio de eu não preciso aparecer para ser transformado, eu não preciso aparecer para que Jesus se faça presente através da minha vida, para que o meu testemunho sirva de lição para quem vier após Jesus, né? Então, provavelmente esse foi o cara que entendeu o time do negócio lá do começo e que falou assim, que diminua eu para que tu cresças através de mim, Senhor. Algo em comum de todos os discípulos é que todos estavam dispostos, né, a ser transformado. Sim, eu acho que esse é o critério number one, né, para estar disposto a ser transformado. E depois Jesus vai lapidando na sua unidade, no que você é único, né? Vai trabalhando aquilo ali com você. Sim. E vai despertando coisas que você quer fazer, né? Que ele tem te chamado para fazer. Então... É isso. E minha mãe esses dias falou, né, que tava na casa de uma tia minha e falando de filho preferido. Aí ela falou que um dia a professora, acho que falou isso pra ela. Aí ela falou assim, não é que eu tenho filho preferido, é que ele me dá mais trabalho, falando do meu irmão. Que meu irmão dava trabalho na época da escola, então eu tenho que estar mais perto dele. E é muito engraçado como isso acontece com Jesus. Quem é muito citado? Pedro, Tiago e João. Que são os caras explosivos, os filhos do trovão, os caras impulsivos, sanguíneos, que iam sem pensar e faziam. Cortou a orelha do soldado romano. Mandou vir fogo sobre o povo. Os caras queriam causar no rolê. E aí você vê que eles são muito citados, mas não é porque eles são ótimos. É porque Jesus deu mais trabalho de lapidar. Ele ficava lá com a picareta o tempo todo, lapidando aquelas pedras brutas, né? E, cara, esse aqui provavelmente foi aquele que ele chamou e foi um menininho obediente, que seguiu, ouvia, pensava e falava, talvez seja assim. Quando tinha dúvida, perguntava. Não deu muito trabalho, né, digamos assim. Não é que Pedro, Tiago e João eram os filhos preferidos, é que esse aqui dava menos trabalho. Então, talvez por isso a história dele não seja tão citada, né? Ele foi transformado, isso pra mim é claro, que os discípulos ali sofreram um processo de transformação, né? Sofreram no bom sentido. Sofreram no sentido da mutação, né? Do processo.
Mas que provavelmente esse daqui foi um discípulo que não deu trabalho, que tava de boaça e só queria fazer as coisas certinhas e não queria tomar a frente de nada, né? Como Mateus, que observava muito, né? Sim. Talvez Simão ali, ele veio mais calmo, né? Porque ele era um zelote, ele era um militante, ele falou, quer saber? Eu acho que eu vou mais... Ficar tranquilão. Ao invés de ir no 220, eu vou no 110, vou mais de boa. Agora eu quero aprender, né? Quero aprender, ouvir, não vou ser um mais. ditador do que é certo ou errado. Porque ele estava disposto a ser transformado. Então ele sai desse papel de um cara que queria matar por algo pra querer aprender, né? E às vezes é necessário isso na nossa vida, sabe? Às vezes a gente tá muito... Às vezes no holofote na frente, eu quero fazer isso, tem grupo de teatro, eu tô, tem grupo de louvor, eu tô, tem grupo de não sei o que, eu tô. Às vezes é necessário a gente parar um pouco e ouvir o que Deus tem para falar com a gente, né? Saber, procurar entender qual que é o trabalhar de Deus. Cara, fala, Senhor, eu quero ser lapidado também. Ser lapidado, porque às vezes tá às vezes muito à frente do holofote, também é ruim. A gente esquece de ouvir, né? Então é necessário às vezes a gente sair um pouco, ouvir mais, né? Colocar a nossa vida mais diante de Deus, buscar Ele um pouco mais no nosso particular, né? A própria palavra de Deus diz que a gente precisa às vezes entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar ao Pai que está em secreto, né, no céu. Então, esse fechar a porta do quarto, né, você parar ali e tá no silêncio para ouvir a voz de Deus. Eu acho que a gente tem que todos os dias realizar o exercício de querer voltar para a posição de ser transformado, porque no meio do caminho a gente vai esquecendo disso. E o que é voltar a ser transformado, né? É justamente se colocar no oculto, só você e Deus ali. Ouvir o que Ele tem para dizer e não só falar. Hoje eu estava trabalhando com meus alunos, eu tenho uma aula de projeto de vida, né? E um dos conteúdos era para a gente criar um mapa mental de autoavaliação. E eu passando para eles, falando, tal, dando vários pontos, né, para eles pensarem como mudar a sua vida pessoalmente, profissionalmente, o futuro, passeios, viagens. E eu falando, daqui a pouco veio um estralo assim, eu falei, mano, eu também preciso fazer um desse para mim. Eu preciso colocar minha vida num papel visível do que eu preciso mudar. Do que eu preciso mudar pessoalmente, do que eu preciso mudar como família, do que eu preciso mudar pro meu futuro. E às vezes, na nossa caminhada com Cristo também é necessário parar, colocar a nossa vida no papel, nos organizar e assim seguir adiante, né? Porque às vezes a gente tá muito afoito, né, nas coisas, a gente acaba não ouvindo a voz de Deus. Então às vezes é necessário ser como Simão, como Mateus, observar mais, ouvir mais a voz de Deus e assim exercer algo com excelência. Sim. A gente precisa voltar pro culto, né? A vida tende a nos colocar em posições onde a gente vai crescer e nós vamos ter que ser exemplo e falar ali para as pessoas, mas é importante o oculto, o secreto, ouvir o que Deus tem para falar, né? Às vezes você não precisa dizer nada, fica quietinho e só pensa nele ali, ele tem algo para te falar, né? É importante a gente voltar para esse lugar e não esquecer disso, né? É isso. Eu vou terminar com um texto. Queria ler pra galera. A gente tem falado muito de transformação, né? E eu escrevo de vez em quando, mas é engraçado porque quando eu quero escrever algo, quando eu quero escrever eu não consigo produzir. E essas coisas vêm assim, meio que do nada. Então, eu acredito que também seja uma forma de Deus falar ao meu coração.
de ser ministrada por Jesus. E aí quando vem... No silêncio, provavelmente. Muito no silêncio. E aí quando vem eu escrevo e resolvo compartilhar, né? E fazia algum tempo que eu não postava, acho que uns 6 meses aí. E eu postei esse texto esses dias e eu queria... O Pablo lembrou, acho que tem tudo a ver. E foi algo que eu li e realmente me marcou, falei na célula, né? E é um texto muito, muito bom mesmo e verdadeiro. O nome do texto é Fragmentos e diz assim: todo mundo que passa pela nossa vida deixa um pouco de si. Deixa um pouco do que sabe, do que pensa, de suas ideologias, crenças e costumes. Algumas vezes mais, outras menos. Mas por menor que seja o fragmento, todo ser humano passa deixando algo. O ponto-chave disso é decidirmos quais fragmentos queremos agregar às nossas vidas. Porque por melhor que alguém seja, nem tudo que deixa é bom. Afinal, todos nós temos no que melhorar. Mas independente do que o outro nos oferece, nós escolhemos quais fragmentos queremos agregar à nossa construção pessoal. E o mais importante de tudo, que fragmento temos deixado na vida do outro? Quais marcas levam de nós? Como somos lembrados? Durante a vida, sempre seremos influenciadores. Basta escolhermos se queremos influenciar positiva ou negativamente. E o que deixamos e recebemos é atemporal. Esse é o ponto-chave para lembrarmos dos outros ou sermos lembrados. Amém. E não tem muito o que falar, né? A gente precisa ser agente de transformação de forma positiva e a gente precisa estar preparado também para ser transformado por Jesus e pelas pessoas que nos cercam. Todo mundo tem algo para ensinar pra gente, né? Tem. Basta a gente ouvir, né? Ouvir, dar um tempinho aí, tá? Falar menos e ouvir mais, às vezes. É isso. Né? Falar menos e ouvir mais. Voltar para a posição de ouvinte aí, fazer esse exercício. Para mim é muito difícil escutar. Eu tenho muita dificuldade e é algo que eu preciso exercer muito, assim. Mas eu tenho buscado evoluir nessa questão, né? Porque Jesus nos chama para ouvir também, para ser discipulados, além de discipular. Amém, amém. Que possamos melhorar aí nos nossos pontos e sempre estar disposto a ser transformado, tá? Jesus te chama na sua particularidade. Jesus não quer saber da sua bagagem, ele quer saber da vida que ele tem para escrever com você daqui para frente. É isso. Galera, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco, nos ouvindo, tá bom? Relembrando, nos sigam nas nossas redes sociais, Instagram podcast.podcristo, nossas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Google Podcast e Amazon Music. YouTube, agora nós estamos no YouTube. Também no YouTube, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe aí com seus amigos e que essa palavra possa transformar a sua vida em nome de Jesus. Valeu, galera. Boa noite. Amém. Tchau, tchau.